Você olha uma pesquisa eleitoral e vê o líder na corrida com uma folga relevante para o segundo colocado. Aí você olha outra pesquisa, publicada no mesmo dia, e eles estão quase empatados. Então você se pergunta, em qual delas eu devo acreditar? É possível que nas duas. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 14 de abril de 2022. Dia seguinte à divulgação de duas pesquisas sobre a corrida presidencial brasileira. Uma dessas pesquisas que saíram é do Instituto Census e foi publicada pela revista Isto É. Ela traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 43% das intenções de voto contra 29% do presidente Jair Bolsonaro, do PL. São 14 pontos percentuais de diferença entre o líder e o vice-líder. A outra pesquisa, divulgada na quarta, foi do Poder Data, ligado ao site Poder 360. Nela, o Lula aparece na dianteira, com 40% das intenções de voto, e Bolsonaro vem atrás, com 35%, ou seja, são 5 pontos percentuais separando o líder e o vice-líder. Veja aí que coisa, numa pesquisa, 14 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, em outra, apenas 5 pontos de diferença. As pesquisas são feitas de formas distintas, inclusive essas duas. O Census fez 2.000 entrevistas em 108 municípios de 24 unidades da federação entre 8 e 11 de abril. O Poder Data fez 3.000 entrevistas em 322 municípios das 27 unidades da federação entre 10 e 12 de abril. As diferenças citadas aí são de número de entrevistados, 2.000 contra 3.000, número de municípios onde foram feitas as entrevistas, 108 contra 322, número de unidades da federação, 24 contra 27, e dias gastos nas entrevistas, 4 contra 3. Aí você pode se perguntar, essas diferenças são responsáveis pelo resultado tão discrepante entre um e outro levantamento? Em teoria, talvez à exceção do período em que as entrevistas foram feitas, essas diferenças não são responsáveis por isso. Esses entrevistados são uma amostra aleatória do eleitorado, na qual, em teoria, qualquer brasileiro teria a mesma chance de ser entrevistado. Não é uma enquete de internet em que vota quem quer. Esses entrevistados representam a população de acordo com as características relevantes para o voto. E aí entram gênero, idade, raça, renda, religião, região, escolaridade e por aí vai. O tamanho da amostra das duas pesquisas está dentro do padrão dos levantamentos eleitorais. Uma pesquisa com 2.000 entrevistados, portanto, pode ter uma precisão próxima à de uma pesquisa com 3.000 entrevistados. Quanto maior a amostra, menor a margem de erro. Mas para você ter uma ideia de que as duas amostras dos institutos praticamente se equivalem, basta ver que a margem de erro dos dois levantamentos é parecida. A pesquisa do Census, que falou com menos gente, tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa do Poder Data, que falou com mais gente, é de 2 pontos percentuais. Então, até aqui, nenhum dado metodológico consegue explicar essa diferença tão grande de resultados entre uma e outra. Toda pesquisa tem um intervalo de confiança. No caso dessas duas que a gente está tratando aqui, o intervalo de confiança é de 95%. Isso quer dizer que se essas pesquisas pudessem ser repetidas infinitas vezes, elas acertariam a intenção real do voto da população em 95% das vezes, dentro das respectivas margens de erro. Aí entra a forma como as pessoas foram entrevistadas pelos institutos. E é nesse ponto que a gente começa a entrar em diferenças de metodologia que são mais relevantes para a gente entender os resultados diferentes. O Census entrevistou os eleitores por meio de pesquisas domiciliares, foram até a casa das pessoas para perguntar em quem eles iam votar. Já o Poder Data fez o levantamento por telefone, celular e fixo, de forma automatizada, usando um método chamado IVR, ou Resposta de Voz Interativa. Por meio desse método, um robô liga para o telefone do eleitor, que escuta perguntas gravadas e as responde discando a opção desejada. Existe um debate sobre a abrangência das pesquisas por telefone. Isso porque elas deixam de avaliar um perfil específico de eleitor, que não tem telefone fixo nem celular.
Isso tende a subestimar o candidato que tem a preferência do eleitor de renda muito baixa, algo que as pesquisas presenciais conseguem abarcar indo na casa das pessoas. Mas até dá para corrigir isso numa pós-estratificação da pesquisa, que é colocando peso maior na resposta do eleitor de baixa renda que respondeu por telefone. As pesquisas por telefone, por outro lado, têm algumas vantagens. Elas são mais baratas, podem ser feitas com mais frequência e, portanto, podem detectar mudanças de cenário mais rapidamente do que os institutos que fazem o levantamento presencial. Os levantamentos do Poder Data vêm captando a tendência de aproximação entre Lula e Bolsonaro desde o começo do ano. Em janeiro, a diferença entre os dois era de 14 pontos. Em fevereiro, essa diferença caiu para 8 pontos, depois subiu para 10 pontos em março. Agora, em abril, a distância caiu para 5 pontos percentuais. Essa pesquisa feita agora é a primeira do Instituto sem considerar o Sérgio Moro como candidato. O ex-juiz e ex-ministro do Bolsonaro era do Podemos, foi para o União Brasil e agora deve concorrer ao Legislativo. Está praticamente fora da corrida ao Palácio do Planalto. O Moro tem um perfil alinhado mais à direita, portanto os seus votos devem ir mais para o Bolsonaro. Uma pesquisa eleitoral é uma previsão de quem vai ganhar a eleição lá na frente. Ela tem que ser levada a ferro e fogo. Em 2018, quando eu fazia o antigo podcast Politiquês aqui no Nexo, e o Brasil estava também em um ano de disputa presidencial, eu entrevistei a socióloga Fátima Pacheco Jordão, especialista em pesquisas de opinião. Ela me explicou o que é uma pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral ela pode dar indicadores através de projeções, sobretudo se elas forem próximas das eleições. Agora, elas não são instrumentos de previsão, elas são instrumentos de diagnóstico e análise, porque mesmo uma série de pesquisas pode dar um candidato em ascendência e ele comete um erro, comete um equívoco estratégico, ele cai imediatamente. Ou seja, as pesquisas têm que ser avaliadas conforme o momento em que elas são realizadas, naquela conjuntura, naquele momento. A pesquisa de opinião é, então, um termômetro da opinião pública que serve como ponto de partida de uma análise. Tem muita coisa que acontece que muda o humor do público. Aí, se a gente voltar nas duas pesquisas que tiveram diferença grande de resultado, do Census e do Poder Data, o fato da primeira ter sido feita de 8 a 11 de abril, por 4 dias, e a segunda ter concentrado as entrevistas entre 10 e 12 de abril, 3 dias, um deles mais recente, talvez possa ter tido alguma influência. Na semana passada, o Lula se envolveu em algumas polêmicas. Essas polêmicas podem ter tido impacto? Talvez sim. O humor do público também vira às vésperas de uma eleição. É o que faz muita gente dizer, tá vendo? A pesquisa estava dando uma coisa e a urna deu outra. Mas não é necessariamente erro da pesquisa. Essas viradas já aconteceram algumas vezes na história política brasileira. Em 1985, o Fernando Henrique Cardoso perdeu uma eleição para prefeito de São Paulo para o Jânio Quadros, mesmo estando na frente até o último dia. Fernando Henrique chegou a sentar na cadeira de prefeito antes da abertura das urnas. Em 2014, as pesquisas só detectaram que o tucano Aécio Neves ia para o segundo turno da disputa presidencial contra a petista Dilma Rousseff dias antes da eleição. A Fátima também explicou por que existem tantos exemplos assim na história brasileira. As mudanças podem ocorrer não só por causa da pesquisa, ou por erro de pesquisa, ou por alguma defasagem entre a técnica e a realidade, a técnica de pesquisa e a realidade, mas também por eleitores, sobretudo num contexto político como os mais contemporâneos, em que a quantidade de informação, as redes sociais, vamos dizer assim, o mesmo interesse do próprio eleitor em relação àquela eleição, hoje em dia são muito relevantes. Então, uma informação às vésperas de uma eleição que contrarie ou que frustre as expectativas dos eleitores pode efetivamente derrubar um candidato. Ultimamente, tem muito mais institutos de pesquisa publicando seus levantamentos do que tempos atrás. Poder Data, Census, Datafolha, que faz pesquisa com fluxo na rua, com as pessoas que passam por determinado ponto.
tem também IPEC, MDA, IPESP, Paraná Pesquisas, Quest, entre outros. Diante de tantas pesquisas e diante do fato de que pode haver divergência de resultados mesmo, não é nada incomum, e mesmo diante do fato de que pode haver até erros em alguns casos, o Adriano Oliveira, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, diz que o segredo é avaliar a regularidade, a constância entre as pesquisas. A mudança de um cenário consolidado, por exemplo, de polarização entre o Lula e o Bolsonaro, só pode ser inferida se diversos levantamentos mostrarem a mesma coisa. Uma mudança que vem sendo sentida é justamente essa recuperação do Bolsonaro. O presidente tem diminuído a distância para o Lula na grande maioria das pesquisas conforme os meses vão passando. Além de tender a herdar os votos do Moro, ele experimenta melhorias com os eleitores de baixa renda, por causa do pagamento do Auxílio Brasil. A avaliação do governo tem melhorado entre a população e até a reprovação da gestão do governo na pandemia sofreu um refluxo, segundo uma pesquisa da Datafolha divulgada no começo de abril. Seja qual for a fotografia que você estiver olhando agora, você certamente não pode confiar que ela vai ser a fotografia das urnas em 2 de outubro. Até lá, muita coisa vai acontecer e muita foto vai ser tirada. O Brasil está experimentando um crescimento no número de casos de sarampo. A Isadora Rupp está escrevendo um texto sobre isso e vai explicar para a gente o que está acontecendo. Isadora, qual é a situação da doença e por que a gente chegou nesse nível? A doença voltou a preocupar as autoridades de saúde por ter uma transmissão muito fácil, maior inclusive do que a Covid-19. Para cada caso de sarampo, de 12 a 18 pessoas podem ser infectadas. A transmissão do vírus do sarampo é pelo ar, e a contaminação ocorre quando a pessoa doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Só em São Paulo já são 25 casos suspeitos em investigação. Em todo o Brasil, o número ultrapassa 100 casos, segundo dados do Ministério da Saúde. O Brasil chegou a receber, em 2016, um certificado de eliminação da doença. Isso acontece quando existe uma ausência absoluta da circulação de um vírus em uma região. Mas a baixa cobertura vacinal entre crianças reverteu esse quadro. E o problema é global. Em novembro de 2021, a OMS divulgou um relatório que mostra que o número de crianças não vacinadas ao redor do mundo foi o maior em 20 anos. 22 milhões de crianças não foram imunizadas contra o sarampo. Desde 2019, quando o Brasil perdeu o certificado de eliminação, 40 mil casos da doença foram confirmados no país, com 40 mortes. As autoridades estão fazendo alguma coisa para reverter esse cenário? O Ministério da Saúde começou no dia 4 de abril uma campanha de imunização do sarampo e da influenza ao mesmo tempo, focada em profissionais de saúde. Segundo a pasta, a estratégia de unir as duas vacinas foi uma das saídas encontradas para melhorar a cobertura e facilitar a ida aos postos de saúde. Do dia 2 de maio até 3 de junho, a campanha vai focar em crianças de 6 meses a 5 anos, e a meta é vacinar 95% desse público-alvo. O Ministério da Saúde também reforça que ministrar a vacina contra sarampo e gripe no mesmo dia é seguro e eficaz, pois não há necessidade de intervalo entre elas. Além disso, a vacina usada para proteger contra o sarampo, a tríplice viral, também imuniza contra rubéola e cachumba e faz parte do PNI, Programa Nacional de Vacinação, e também da rotina de vacinação de crianças. Por isso, ela está disponível gratuitamente nos postos de saúde o ano todo. Valeu, Isadora. O texto dela você lê em nexojornal.com.br. O partido mais tradicional da esquerda francesa foi um fiasco nas eleições presidenciais de domingo no país europeu. O repórter especial João Paulo Charlot falou com um comentarista político francês para entender o que aconteceu. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Partido Socialista da França teve um péssimo desempenho no primeiro turno da eleição presidencial que foi realizada no último domingo. A candidata da legenda foi a Anne Hidalgo, a atual prefeita de Paris. O primeiro turno teve 12 candidatos. Hidalgo terminou em 10º, na antepenúltima posição, com apenas 1,75% dos votos. Esse foi o pior desempenho da história da legenda. O naufrágio do Partido Socialista impressiona. Eles governaram a França por 14 anos ininterruptos entre 1981 e 1995, período em que o presidente do país foi François Mitterrand.
Além disso, o partido esteve no poder até 5 anos atrás, até que o então presidente François Hollande, que governou de 2012 a 2017, entregou a faixa para Emmanuel Macron, que tenta a reeleição agora em 2022. Mas o que aconteceu com o Partido Socialista? Para buscar essas respostas, eu entrevistei ontem o cientista político francês Frédéric Savicki, que é um dos mais influentes pesquisadores e comentaristas políticos sobre a esquerda francesa. Nessa entrevista ele apontou 3 razões. Primeiro, o Partido Socialista se desfigurou quando governou o país pela última vez, aderindo ao que ele chamou de turbilhão do liberalismo, cedendo demasiado ao centro. Segundo, esse setor tradicional não se mostrou capaz de antecipar os desafios do futuro, sobretudo na área ambiental. Por fim, houve um fenômeno do voto útil, de pessoas que até gostariam de votar na candidata socialista, mas optaram por dar voto ao Macron, que não é alguém de esquerda. Essas pessoas acreditavam que o presidente tem mais chances de derrotar a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que passou para o segundo turno, repetindo o cenário da disputa entre os dois que aconteceu em 2017. Quem ganhou com isso, além do Macron, foi Jean-Luc Mélenchon, que há 6 anos fundou a França Insubmissa, um partido que está à esquerda do Partido Socialista. Ele terminou a disputa em 3º lugar, com 22% dos votos, e pediu que seus eleitores não votem em Le Pen no segundo turno. O comportamento desses eleitores é enxergado como fiel da balança para definir quem vai sair vitorioso na votação do dia 24 de abril. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Alô, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista. E nessa semana a gente abre as nossas dicas com a nova e curta temporada da peça Sísifo, em São Paulo. Quem está na cidade não pode perder. Nela, o ator, diretor e escritor Gregório do Vivier sobe e desce uma rampa repetidas vezes, como no mito grego, carregando uma pedra enquanto ele fala da vida, do Brasil contemporâneo, do inferno das redes sociais, das questões climáticas e existenciais. Vai ser impossível não sair de lá do teatro pensando na própria vida. Para ouvir, tem a nova temporada de Projetos Humanos, que depois do sucesso do caso Evandro, volta com assassinatos misteriosos e brutais de garotos na cidade de Altamira, no interior do Pará. Os casos não tiveram solução até hoje e agora são revistos pelo podcast. Está disponível na Globoplay e em outras plataformas de áudio. Para assistir, a gente indica a 6ª e última temporada de Better Call Saul, que acompanha a história do advogado trambiqueiro Saul Goodman, que ficou conhecido do público em Breaking Bad. Nessa última temporada, que entra em cartaz na Netflix na terça 19, anotem aí no caderninho, devem aparecer os traficantes favoritos de amantes de série, Walter White e Jesse Pinkman. Quem estiver em São Paulo pode visitar o IMS e ver uma super retrospectiva com mais de 200 imagens do fotógrafo japonês Daido Moriyama. Ele é conhecido pelas imagens densas e super granuladas e se inspirou em nomes como Andy Warhol e William Klein. É a primeira retrospectiva latino-americana dedicada ao fotógrafo japonês e tá belíssima. E para terminar, a gente indica Sabor, um livro de memórias e receitas feita pelo ator Stanley Tucci. Você deve conhecer o Stanley Tucci pelos filmes O Diabo Veste Prada e Julie e Julia, em que ele contracenava com a Meryl Streep. Mas lá fora, ele virou um super cara de programas de culinária, porque ele sempre foi famoso entre os amigos dele como um grande cozinheiro. E nesse livro, ele mistura memórias da família italiana super cozinheira dele a receitas, e algumas delas são deliciosas de ler também. Porque são quase ensaios sobre alguns pratos, como é o caso do carbonara, dá muita fome. Por hoje é isso e semana que vem a Gama volta com mais dicas para você. Até lá! Dos diferentes resultados das pesquisas eleitorais, passando pelo aumento no número de casos de sarampo no Brasil, pelo fracasso do Partido Socialista na França e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. As pesquisas do Poder Data citadas nesse episódio foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral sob os números BR 02137-2022,
BR 06942-2022, BR 00835-2022 e BR 00368-2022. Já a pesquisa do Instituto Census foi registrada sob o número BR 01631-2022. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, colaboração de Gabriel Zanlorenzi, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Laura Kapeliushnik, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã, sexta-feira, é feriado, então a gente não tem o Stratos da semana. Até semana que vem.